Tem uma coisa algébrica muito boa que aconteceu aí, que é o seguinte. Quando você desenvolve isso, aqui vem um termo em x2, um termo em x, um termo em y2, um termo em y, fora constante. Aqui vem um termo em x2, um termo em y2, um termo em x, um termo em y e um termo em xy. A constatação relevante aqui é que se você tiver uma cônica com a diretriz vertical ou horizontal, a equação não vai ter termo em xy. E aí ela vai ser uma coisa vai ser uma coisa assim, né? AX2 mais CY2 mais DX mais EY mais F igual a zero. Bom, se o A ou o C for zero, vai ser relativamente fácil. Mas vamos fazer, suponha que A e C sejam diferentes de zero. Então, o que a gente faz? A gente pode transformar isso aqui em quadrados, né? Você pode pegar o AX2 mais DX mais alguma coisa aqui, mais o CY2 mais EY mais alguma coisa aqui. Vamos dizer aqui coisa 1, aqui coisa 2, e aí isso aqui vai ser igual a coisa 1 mais coisa 2 menos F. Quais são as coisas que eu quero somar aqui? Eu quero somar uma coisa aqui, tal que isso vire um quadrado. Perfeito, isso aqui vira outro quadrado. E aí é mole. Quer dizer, aqui você pode fazer fazer assim, AX2 mais D sobre A. Aliás, não vamos fazer D sobre A, né? Vamos botar 2D sobre 2A x mais D sobre 2A ao quadrado mais C y2 mais 2, aqui já tem, isso é assim mesmo, 2E sobre 2C mais E sobre 2C ao quadrado igual. Então, aqui eu somei D2 sobre 4A mais E2 sobre 4C menos F. Tá? Porque aqui tem E2 sobre 4C2, mas tem esse C aqui também. Então, essa equação aqui e essa aqui são a mesma coisa, supondo que A e C são não nulos. Aqui. Obrigado. Faltou o Y aqui. Então, aqui a gente tem A vezes X mais D sobre 2A ao quadrado, mais C vezes Y mais E sobre 2C ao quadrado, igual esse número aqui, G. Bom, para que eu fiz isso? Eu fiz para o seguinte, né? Se eu chamar isso daqui de U, isso daqui de V, eu vou estar com uma equação do tipo AU2 mais CV2 igual a G. O que isso significou, né? Eu tenho aqui o ponto XY,
E aí eu fiz, chamei x mais isso daqui de u. Então é como se eu tivesse, eu tenho aqui o vetor d sobre 2a sobre 2c, e eu estou chamando de u isso aqui. Se eu trouxer a minha origem para cá, e botar o sistema de coordenadas aqui, UV. Então, eu estou fazendo aqui, vamos dizer, a origem O' é igual a menos esse retorno, menos D sobre 2A, menos E sobre 2C. E aí, as novas coordenadas UV vão ser as coordenadas XY menos as coordenadas de O', menos D sobre 2A, menos E sobre 2C, que são aquelas lá. Então, oi. Ali o D sobre 2A ao quadrado vai ser D ao quadrado sobre 4A. Não, vai ser D ao quadrado sobre 4A2. 4A2. E você multiplicou por A. Porque tem esse A aqui fora, né? Então, por isso que eu escrevi assim. É só para dizer, né, que essa mudança que algebricamente é evidente, vamos dizer, se você brincou de completar quadrados, deduziu a fórmula da equação do segundo grau e tal, é evidente, né? Mas ela tem um significado geométrico, quer dizer, você faz uma simples translação nos eixos, né? E no novo sistema de coordenadas a equação é assim. Ora, por que eu estou falando isso? Porque as nossas equações de hipérbole, elipse, parábola, todas foram deduzidas usando a distância como raiz quadrada. Você pega lá, o tamanho do vetor é o quadrado da primeira coordenada, mais o quadrado da segunda, tira a raiz quadrada, esse é o tamanho do vetor. Se o sistema de coordenadas for oblíquo ou as unidades forem diferentes, já não é assim. Então, é importante para dizer que a fórmula canônica de uma elipse, de uma hipérbole, de uma parábola é cada uma daquelas que a gente deduziu, saber que o sistema de coordenadas é um sistema com eixos unitários e ortogonais. Quando eu faço uma translação, isso acontece. Quer dizer, eu continuo eu só mudo a origem, mas a base é 1, é 2, continua a mesma. Então, eu tenho um sistema de coordenadas em que vale a mesma coisa. Então, nesse sistema de coordenadas, eu olho para isso e digo, bom, aqui tenho, como A e C são diferentes, eu enxergo imediatamente duas possibilidades, né? Tem mais de duas, mas essencialmente duas. Se A e C têm o mesmo sinal, eu espero uma elipse. E se A e C têm sinais diferentes, eu espero uma hipérbole. Porque isso daqui eu converto, né? Converto isso aqui em... supondo que G é diferente de zero. Vamos ver logo o G igual a zero. Quer dizer, se você tiver... Então, vamos... olhar para cá e dizer, bom, G igual a zero. Então, a gente tem AU2 mais C V2 igual a zero. Se A e C têm o mesmo sinal, estou supondo que eles são não nulos, então isso dá
um ponto. Então, ponto, né, porque se esses caras têm o mesmo sinal, ou isso é sempre maior ou igual a zero, ou sempre menor ou igual a zero, e vai ser igual a zero se somente se U e V forem nulos. Agora, se tiverem sinais diferentes, é como se fosse assim, alguma coisa do tipo alfa2 U2 menos beta2 V2, né? Supõe que o A é positivo e o C é negativo. Aí isso dá alfa U mais beta V vezes alfa U menos beta V igual a zero. E aí, ou esse é zero, ou esse é zero. Ora, isso ser zero, né, alfa U mais beta V igual a zero, ou alfa U menos beta V igual a zero. Isso é uma reta, isso é outra reta. E as retas não são paralelas, né, porque alfa U menos beta V não é um múltiplo de alfa U. Aliás, as duas têm que passar pela origem, então ou seriam a mesma reta, ou seriam retas concorrentes. Então, pode ter retas concorrentes. No caso do G ser zero. Tá claro para todo mundo aqui? Quer dizer, o que eu fiz? Eu estou pensando assim, ó, eu ganhei essa equação. Aí eu estou querendo ver que conjunto, que subconjunto do plano essa equação define. Aí eu trabalhei na equação e disse, bom, se eu fizer uma mudança no sistema de coordenadas, que simplesmente consiste em mudar a origem, eu deixo os eixos bonitinhos ali, só muda a origem. Se eu mudar a origem, isso daqui vira essa equação. Essa equação com esse G. Então, se esse G for zero, tem duas possibilidades, ou é um ponto ou um par de retas concorrentes. Muito... Vou apagar essa parte aqui, né? Muito cheio o quadro. Então, virou aqui AU2 mais CV2 igual a G. Então, G igual a zero, deu isso. Bom, agora G é diferente de zero. Bom, G é diferente de zero, eu posso fazer U2 dividido por G sobre A mais V2 dividido por G sobre C igual a 1. Bom, estou garantido aqui que A e C são diferentes de zero, G é diferente de zero. Tá? Isso aqui, agora, um desses números aqui, vamos dizer, pode ser o seguinte, A e C podem ter o mesmo sinal. Então, se A e C tiverem o mesmo sinal, então, AC maior que zero. Então, supõe que A e C têm o mesmo sinal. Esse negócio ou dá positivo e positivo, isso é uma elipse, ou dá negativo e negativo, isso é o conjunto vazio. Então, elipse né? Porque isso aqui seria, vamos dizer, se for positivo e positivo, eu chamo isso aqui de A2, isso aqui de B2, e estamos conversados, é uma elipse. Mas se os dois forem negativos, aí eu vou ter uma coisa que vai ser sempre negativa, por uma coisa sempre negativa, no máximo zero, igual a 1,
conjunto vazio. Agora, seus que não são diferentes. Mas posso considerar que um círculo é uma elipse. Um caso particular. Bom, mas pode ser que AC seja menor que zero. E aí, se AC é menor que zero, esses dois caras têm sinais opostos. Então vai ser aqui, digamos que esse seja positivo e esse negativo, é uma hipérbole. Tá? Pô, não apareceu parábola. Mas não apareceu parábola porque eu supus que A e C eram não nulos. Então agora eu posso supor que um deles seja nulo. Se os dois fossem nulos, o B já estou supondo que é nulo, aí já era uma reta. Reta a gente já achou? Não, né? Então pode ser uma reta também. Então, isso aqui com isso tudo é A, C diferente de zero. E B igual a zero.